Pedro Henrique está pedindo para entrar. Vamos lá, pessoal. Continuando aqui, o nosso assunto, né? Nós estamos dando uma revisada, né, no assunto do ano passado. Como não teve aula semana passada, né, a gente se atrasou um pouco. Né, porque não teve aula no dia que teria aula para vocês, não teve aula, né? Atrasou um pouquinho, mas não se preocupe com isso não, né? No assunto que nós estudamos, né, nós estudamos aqui, ó, nós vimos anteriormente múltiplos e divisores de um número, foi assim? A gente aprendeu a encontrar múltiplos e divisores de um número, foi o assunto passado, né? Foi isso aqui. Eita. Múltiplos e divisores, né? É uma revisão, preste atenção. É uma revisada. Nós estamos revisando. Por que, Lázaro, que nós estamos revisando? Porque nós vamos revisar a fração, vamos revisar as operações com frações e vamos revisar tudo que a gente possa revisar. Por quê? O próximo assunto, depois dessa revisãozinha aqui, é números racionais. Então, quando chegar nos números racionais, vocês vão entender por que a gente realmente precisava revisar isso aqui, certo? Então, pronto. Revisando aqui, nós vimos o que são múltiplos, o que são divisores de um número. Nós vimos que os múltiplos de um número é infinito, né? Só para a gente relembrar aqui, por exemplo, só para a gente dar uma recapitulada aqui para a gente começar a nossa aula. Por exemplo, os múltiplos de um número, a gente faz os múltiplos de um número da seguinte maneira, né, pessoal? Por exemplo, os múltiplos de 10, aí seria M, né, assim, múltiplo de 10 seria os múltiplos de 10, não era assim? E eu disse a vocês que o primeiro múltiplo é sempre zero, o segundo é o próprio número, e a partir daqui eles crescem de acordo com o número, não é assim, ó? Presta atenção que eles crescem de 10 em 10, né? Porque são os múltiplos de 10. Eles são infinitos, né? Por exemplo, os múltiplos de 8, por exemplo. Quem é que está pedindo Riquelme? Riquelme pedindo para entrar. Deixa eu botar Riquelme aqui. Deixa eu trazer Riquelme aqui para dentro da coisa aqui. Mabel, Riquelme, estão pedindo para entrar. Pronto. Os múltiplos de, por exemplo, múltiplos. Boa tarde. Boa tarde. Múltiplo de 7 seriam 0, 7, aí 14, aí 21, aí 28, aí 35, né? Assim, por aí vai, né? Então, múltiplos são isso. Divisores, eu disse a vocês que os múltiplos são infinitos, e o primeiro múltiplo sempre é o zero. O segundo múltiplo é o próprio número. Já os divisores, por exemplo, divisores é representado assim, né? Olha, divisores, né? Divisores de quem? Por exemplo, divisores de 20. Quem seria o divisor de 20? Seria 1, primeiro divisor, aí 2, 20 dá para dividir por 2, 20 dá para dividir por 4, dá para dividir por 5, dá para dividir por 10 e dá para dividir por 20, né? Por exemplo, os múltiplos, eles são finitos. Ele tem fim, né? Tem começo e fim. Ora, o primeiro múltiplo sempre é... O primeiro divisor sempre é 1 e o último divisor sempre é o próprio número. Por exemplo, os divisores de 20, o primeiro divisor é 1 e o último é o próprio 20. É isso, a gente aprendeu, a gente sabe dessas coisinhas aí, né? A gente já aprendeu essas coisas e são coisas que a gente já aprendeu. Múltiplos e divisores. Múltiplos e divisores de um número. Certo? Na continuação do nosso assunto, né? Na continuação aqui, nós vamos fazer o seguinte. Na continuação, nós vamos lembrar dos conceitos de número primo e de número composto. Então, o que é um número primo? Preste atenção, esse assunto do ano passado, né? O número é primo. Primo, vamos lá, quem é que está... Tem alguém com o microfone ligado, é Pedro Henrique. Não, Pedro Henrique, deu certo, Pedro Henrique? Vai entrar? Deu agora, porque não estava dando entrar, não. É a internet boa, né? Mas faz parte da vida. Porque as internet de Apple dia é assim mesmo. Faz parte. Um dia presta, outro dia não presta, e a gente vai leva empurrando com a barriga, né? Então vamos lá. Depois que a gente viu múltiplos divisores, a gente viu
o conceito de número primo e de número composto. O que é um número primo? Então, preste atenção. O número é primo, né? O número primo é todo número natural maior do que 1, olha só, maior do que 1, ele é maior do que 1, que tem exatamente 2 divisores distintos. Ele só tem 2 divisores, tem o 1 e ele mesmo. Então, preste atenção. Número que só tem 2 divisores, ou seja, que só é divisível por 1 e por ele mesmo, ele só tem 2 divisores, esses números são chamados de números primos, certo? Todo número que tem apenas 2 divisores, ele é chamado de número primo, certo? A sequência de número primo é bem interessante, né, pessoal? Uma sequência que vocês usam muito. Vocês precisam muito dela, essa sequência. Então, vamos se acostumar com ela, né? A sequência de número primo é o seguinte, olha. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, e por aí vai, né? 37, e lá se vai, né? Ela é infinita, essa sequência. Ninguém sabe quantos números primos tem, não. Mas os primeiros números primos são esses aqui, certo? Os primeiros números primos. Outra coisa interessante, só existe um número par, que é primo, que é o 2. O único número par que é primo é o 2. Todos os outros números pares, eles não são primos. Qualquer número que for par, ele não é primo. Ou seja, qualquer número que terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8, ele não é primo. Porque ele é par. Por exemplo, o número 28 não é primo. Por quê? Ele é par. O número 56 não é primo, porque é par. O número 954 não é primo, porque é par. Entenderam? Só tem um número par que é primo. Só existe um que é o número 2. Nenhum outro número par é primo. Lázaro, isso quer dizer que todo número que não é par é primo? Não. Todo número ímpar não é primo, mas todo número primo, né, com exceção do 2, é ímpar. Então, nem todo número ímpar é primo. Por exemplo, o número 9 é ímpar, mas não é primo. Porque 9 dá para dividir por 1, 9 dá para dividir por 3 e 9 dá para dividir por 9. Ele já tem quantos divisores? Olha, tem 3. Para ser primo, ele só pode ter quantos divisores? Olha, só pode ter 2. Se tiver mais do que 2, não é primo, né? O número, por exemplo, 15. 15, todo mundo sabe que 15 não é par. Mas 15 também não é primo. Então, preste atenção. Os números ímpares, nem todos são primos. Alguns números ímpares são primos, alguns. Mas, dos números pares, só existe um que é primo. Só existe o número 2. Isso a gente já sabe, né? Todos os outros números que não são primos, eles são, sabe o que? São compostos. Compostos. E a palavra primo, número primo, né? Ou seja, todo número tem mais de 2 divisores. Tem 3, 4, 5, 10, 1 milhão, não importa. Tem mais do que 2, ele não é primo. Ele é o quê? Ele é composto. Número composto. Todo número tem mais de 2 divisores. Lembre-se também, é todo número maior do que 1. O número 1 nem é primo, nem é composto. E o 0 também. O número 1 e o número 0 nem é primo, nem é composto. Tem que ser maior do que 1 esse número. Certo? Estou falando de número maior do que 1. O 0 e 1 não entram nessa conta aqui. Nesse negócio aqui. Então, existem os números primos, existem os números compostos e existe o 0 e 1, que nem é primo, nem é composto. Não é assim? Eles são legais, né? Esses dois. Outra coisa, a palavra primo, vem da palavra primos, né? Não sei se vocês já viram primos, que primos significa primeiro. Por que primeiro, pessoal? Por que esses números são os primeiros? Porque todo número que não é primo, todo número que não é primo, não é primo, todo número composto, né? Lembre-se, primo só tem 2 divisores, composto tem mais de 2. Então, todo número que tem mais de 2 divisores, ele poderá ser escrito
como uma multiplicação de números primos, ou seja, como um produto de números primos. Qualquer número, seja ele qual for. Se ele não for primo, se ele for composto, ele pode ser escrito como uma multiplicação de números primos. Por isso que esses números são chamados de primos, por isso que eles são os primeiros, porque a partir deles, a partir da multiplicação deles, eu posso escrever qualquer outro número composto. Por exemplo, o número 6. O número 6 é um número composto. Ele pode ser escrito como 2 vezes 3. Olha, multiplicação de dois números primos. O número 10. O número 10 é um número composto. Ele pode ser escrito como 2 vezes 5. O número 8 é composto. Pode ser escrito como 2 vezes 2 vezes 2. Então, todo número que não é primo, todo número que é composto, ele pode ser escrito como uma multiplicação de números primos. Por isso que, assim, números são chamados de primos, de primeiros, porque a partir deles eu escrevo qualquer outro número, a partir da multiplicação deles. Por exemplo, o número 30. Número 30. O número 30 pode ser escrito como 2, não pode ser, é isso? 2, não é assim? Vezes 2. 2 vezes, vamos ver aqui, 30 o quê? Dá por 2, que dá 15, vezes 3, vezes 5. Olha, o produto de números primos. 2 vezes 3, 6, vezes 5, 30. Tá vendo? Todo número que não é primo pode ser escrito como um produto de números primos. O que é um produto? Você já sabe, é uma multiplicação, né? Então, preste atenção. Os números naturais, eles são ou primos ou são compostos, né? Assim, ou são primos ou compostos, ou 0 ou 1, que nem é primo nem é composto. Ele é primo quando tem 2 divisores, é composto quando tem mais de 2. Beleza? Outra coisa, todo número composto pode ser escrito como um produto de números primos. Foi aí que nós estudamos, por exemplo, isso daqui, não foi? Ó, essa parte aqui, que a gente estudou lá, assim, ó, isso aqui, ó. Decomposição de um número composto em fatores primos. Você lembra disso? Ó? Decomposição de um número composto em fatores primos. Pega um número composto e decompõe em fatores primos. Por exemplo, o número 60 é um número composto, todo mundo sabe disso. Então, eu posso pegar o número 60, né, pessoal, e decompor ele em fatores primos. Tanto faz dizer decompor em fatores primos, como dizer assim, fatorar o número. É a mesma coisa. Tanto faz decompor o número decompor o número em fatores primos ou fatorar. O que é fatorar? Pegar o número e fazer isso aqui, né, pessoal? Vou fatorar ele. Mas para fatorar esse número, eu vou precisar daquela sequência. Olha, 2, 3, 5, 7, 11, né, 13, 17, 19. Essa sequência aqui, eu vou precisar dela. Por quê? Para fatorar esse número, eu vou começar a dividir por essa sequência aqui. Certo? Vou começar a dividir por essa sequência. Então, essa sequência de números primos, você tem que aprender. Pelo menos os primeiros, até 50, vocês têm que aprender. Aprender os números primos que tem até 50. Por quê? Vou decompor em fatores primos. Um rapaz desse aqui. Como é que eu faço para decompor em fatores primos? Ora, vou passar a dividir isso aqui. Primeiro, eu vou tentar dividir pelo primeiro número primo, que é quem? Que é 2. Se não der, eu passo para o próximo. Se não der, eu passo para o próximo. Se não der, até achar um número que dê e termine aqui. Como é que decompõe em fatores primos? Da seguinte maneira. 60 dá para dividir pelo primeiro número primo, que é 2, dá, né? Então, vamos lá, divide por 2. 60 dividido por 2 dá 30. Pronto. Ok. 30 ainda dá para dividir por 2? Dá, Lázaro. Então, continua. 30 dividido por 2 dá quanto? Dá 15. Pronto. Aí eu pergunto, ainda dá para dividir por 2? 15? Não. Né? Ainda mais não, né? Então, eu vou para o próximo número. Qual é o próximo número? 3. 15 dá para dividir por 3? Dá. Dá para dividir por 3? Sim. Então, 15 dividido por 3 dá 5. Aí agora, 5 ainda dá por 3? Não, vou para o próximo número. Qual é o próximo? 5. 5 só dá para dividir por 5, que dá 1. Quando sobrar 1 aqui embaixo, eu escrevo o número como um produto de números primos. Ora,
2. Quantos 2 eu tenho aqui? Olha, 2. Então, 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Está aqui. Decompus o número em fatores primos. Isso é decompor o número. Qualquer número que você possa imaginar, ele pode ser decomposto em fatores primos, desde que ele não seja primo. Porque se ele é primo, ele já é primo. Não tem mais o que fazer. Mas se o número for composto, eu posso decompor ele. Decompor. O que é decompor? É transformar ele, né, num produto, né, fatorar, é a mesma coisa de fatorar. Tanto faz decompor o número como fatorar o número. É escrever ele como um produto de números primos. Não é isso? Então tá aí. A gente aprende isso daqui, né? Decomposição de um número em fatores primos. Decomposição de um número em fatores primos. Vamos lá, botar um número aqui. Diga um número aí qualquer. Diga aí, Pedro Henrique, um número para a gente decompor. Diga aí um número grande. Qualquer número. Qualquer número, um número grande aí. 1.100. 1.100. 1.100. É um número composto, né? Todo mundo está vendo. É para... Vamos dividir. Dá por... Olha, a sequência, lembra da sequência. Primeiro é por 2, se não der, vai por 3, depois por 5, depois por 7, depois por 11, depois por 13, depois por 17, depois por 19, e por aí vai, né? 23, né? Por aí vai, né? Por aí vai. Então vamos lá. 1.100, tá, para dividir por 2, né? Que dá o quê? 550, né? Todo mundo sabe que dá 550. 550 dá para dividir por 2, dá? Que dá o quê? Dá o quê? 275, é? 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 7, 14, 1, 15, vai 1. 2 vezes 2, 4, 1, 5, né? Aí eu pergunto, 275, dá para dividir por 2 ainda? Não, né? Não, não. Não. Aí dá por 3? Será que dá por 3? Dá, né? Olha, 2 mais 7, não, dá não. 2 mais 7, 9, 9 com 5, 14, dá não, né? Se desse 15, dava, né? Então não dá por 3, né? Então dá por 5, né? Dá, termina em 5, então dá por 5. Vamos lá. 275, vamos dividir 275 por 5, dá quanto? Dá 5 vezes 5, 25, para 27, 2, baixa o 5, né? Fica 25, dá 5 vezes 5, 25, para 25, zero. Dá 55, né? 5 vezes 5, 25, vão 2, 5 vezes 5, 25, com 2, 27. Ainda dá por 5, né? Vai dar o quê? 11. Aí 11 está aqui, não está aqui 11, olha. 11 só dá por 11. Não precisa nem fazer nada. 11 só dá por 11, que dá 1. Então está aqui. Esse número aqui, fatorado, vai ficar 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 11. É ou não é? 2 ao quadrado porque eu tenho 2, 2, né? 5 ao quadrado porque eu tenho 2, 5. Né? Pronto. Fatorar um número ou decompor... E o 11 não tem nada, né? Não tem nada, porque só é 1, né? Só tem um 11. Pronto. Qualquer número que você possa imaginar, ele pode ser o quê? Olha, decomposto em fatores primos. É isso? Ou, simplesmente, a palavra pode dizer assim, fatorar o número. Tanto faz. Decompor ou fatorar. Mesma coisa. Certo? Aí, pode acontecer também, né, algumas vezes, por exemplo, de vir um número lá qualquer. Se viesse esse número aqui, aí dissesse assim, que número é esse? Aqui está o número fatorado, por exemplo, 2 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado, vezes, tá aqui, vezes 7. Que número é esse? Que número é esse? Que número é esse? Quem é que sabe que número é esse? Eu não sei. Vocês sabem que número é? Mas é bem simples de descobrir que número é esse, não é bem simples? É só fazer como diz a história, né? Como os caras dizem. Vamos desfazer o que a gente estava fazendo. Não é assim? O que era que eu estava fazendo? Não era dividindo o número pela sequência. Agora eu vou fazer o quê? Ó? Vou resolver a multiplicação. Então, 2 ao quadrado é 2 vezes 2. 5 ao quadrado é 5 vezes 5 vezes 7. Fazendo a multiplicação, eu tenho 2 vezes 2, 4. Não é 4? 4 vezes 5, 20. 20 vezes 5 dá o quê? 100, né? Assim, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 5, 100. 100 vezes 7 dá 700. Aí o número. Isso daqui
é a fatoração do número 700. Não é isso? Beleza? Fácil, né? Beleza. É. Não é assim? É simples? Lembre-se, é para escrever assim, ó, com as potências, certo? Bem bonitinho, certo? Então, fatorar, o número pode vir fatorado e pedir para eu fazer outra coisa, né? Depois que a gente aprende a decompor o número em fatores primos, né, pessoal? Decompor o número em fatores primos, a gente aprende a calcular o MDC. Olha o que a gente já aprendeu hoje. Aprendemos o que é um número primo, aprendemos como decompor o número em fatores primos, né? Vimos que os números são primos e compostos, e o 0 e 1, que nem é primo nem é composto, né? O 0 e 1 nem é primo nem é composto, mas tem os números primos e tem os números compostos. Não é assim? Ok. Já sabemos disso. Vimos que um número composto, qualquer número composto, ele pode ser transformado em um produto de números primos, não é assim? Que é chamado de decomposição em fatores primos. Aí vamos começar a calcular o MMC. O que é MMC? MDC. O que é MDC? O MDC é o maior divisor comum, o máximo divisor comum. Não é assim? Maior divisor comum, o máximo divisor comum. Juliano, presta atenção na aula. Não se importa com chamada, não. Vamos se importar com a aula. A chamada é um detalhe, viu? Chamada, para mim, é um detalhe. Se der tempo, a gente faz. Se não der, a gente não faz. Mando vocês botarem lá que participam da aula, lá no grupo, né? Eu não mando, geralmente. Às vezes eu liguei, vai lá no grupo e bota se participou. Né? Não é assim, pessoal? Que quem está aqui sabe. Eu sei quantas pessoas tinha e conto lá. Né? Vamos lá. O que é o máximo ou maior divisor comum de dois ou mais números? Por exemplo, vamos citar aqui um exemplo. Olha só, presta atenção. Ó, vamos aqui. Vamos supor que eu peguei aqui e disse, menino, façam assim, faça os divisores de 20, que são 1, 2, 4, 5, 10 e 20. Aí façam os divisores de 30, por exemplo. Divisor de 30. Divisores de 30. Quem são? 30 dá por 1, dá por 2, dá por 2. 30 dá por 3, que dá 10. 30 não dá por 4, mas dá por 5, que dá 6. Dá por 6, dá por 10 e dá por 30. Não é assim? É isso? Aí, tá aqui os divisores. Olha que tem vários divisores que são comuns. Por exemplo, aí o 1 é comum, o 2 é comum, o 5 é comum, o 10 é comum. Olha que eu tenho quantos divisores comuns? Eu tenho 1, eu tenho 2, eu tenho 3, eu tenho 4 divisores comuns. Mas eu tenho um que foi o maior. Olha, o máximo, o maior. Quem foi o maior desses rapazes? Qual foi o maior desses rapazes? Quem é o maior? Então, eu já sei que é o 10. O 10 é o maior. Então, eu posso dizer que o maior divisor comum de 20 e 30 é 10. Ou seja, o MDC de 20 e 30 é 10. Mas você já imaginou, se for para você encontrar o MDC entre vários números, né? Aí você tem que botar os divisores de fulano, divisor entre 5 números, divisor de fulano, divisor de sei de quê, divisor de sei de quê, encontrar todos os divisores para poder saber quem é o maior. Dá trabalho, dá? Por isso, né, pessoal, preste atenção. Primeiro, o máximo divisor comum, ou MDC, de 2 ou mais números naturais, é o maior número que é divisor comum desses números. O maior número que é divisor comum, ou seja, é divisor tanto de um quanto de outro. Né? Comum, vocês sabem o que é, né? Sabe o que é comum? Comum é aquelas duas coisas. Então,
Para resolver esse problema, existe um método prático para encontrar o MDC de 2 ou mais números. Que método prático é esse, Lázaro? Prestem atenção. Preste atenção como é que a gente faz para encontrar o MDC. Por exemplo, vamos supor que eu disse assim, ei, meninos, mesma coisa que eu fiz ainda há pouco. Encontra aqui, por favor, o MDC de 20 e 30. Quem seria o MDC de 20 e 30? Então, vocês vão fazer o seguinte. Vão pegar 20, vão fatorar. Dá por 2, que dá 10. Dá por 2, que dá 5. E dá por 5, que dá 1. Fatorado, eu tenho 2 ao quadrado vezes 5. Vou pegar 30 e vou fatorar também. Vou fatorar 30 aqui embaixo. 30. Dá por 2, que dá 15. Dá por 3, que dá 5. E dá por 5, que dá 1. Fatorado 30 vai ser 2 vezes 3 vezes 5. Para saber quem é o MDC aqui, o MDC, eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou olhar quem é o fator comum, olha. Esse rapaz, 2, tem 2 lá e tem 2 aqui. Tem 5 lá e tem 5 aqui. Então, eu vou pegar o fator comum, os fatores comuns com os menores, que maior? Com os menores expoentes. Fator comum com os menores expoentes. Por exemplo, eu tenho aqui, olha, eu tenho aqui o 2. Tenho aqui o 2. O expoente desse é 2, o expoente desse é 1. Então, eu pego o que tem o expoente 1, 2. Eu tenho aqui 5 e tenho aqui 5. O expoente é 1. Então, é igual, pega qualquer um dos dois, né? Ora, 2 vezes 5 é quem? 10. Lázaro, por que você não mexeu com o 3? Porque o 3 não é comum. Não é dos dois ao mesmo tempo. O 3 é só de um dos números. Então, eu tenho que pegar o que tem nos dois números ao mesmo tempo. O que tem aqui, e tem aqui, tem aqui e tem aqui. Fatores comuns com os menores expoentes. Para encontrar o MDC. Fatores comuns. Vamos lá. Por exemplo, vamos fazer aqui o MDC de mais número. Por exemplo, quem seria o MDC? Olha só. O MDC de 120 e 150. Quem seria? O maior divisor comum de 120 e 150. Então, vamos lá. 120, vamos fatorar. Dá por 2 que dá 60, dá por 2 que dá 30, dá por 2 que dá 15, dá por 3 que dá 5 e dá por 5 que dá 1. Fatorado vai ser 2, tem 3, 2, né? 2 ao cubo, vezes 3, vezes 5. Vou pegar 150. 150. Vamos lá. Dá por 2 que dá 75, é isso? Dá por 3 que dá 25, né? Dá por 5 que dá 5 e dá por 5 que dá 1. Fatorado isso aqui vai ficar 2 vezes 3 vezes 5 ao quadrado. Pronto. Fatorei todo mundo. Agora eu vou olhar quem é comum. Olha, esse daqui tem aqui, também tem aqui. Beleza. Esse daqui tem aqui, também tem aqui. 3, né? 5 tem aqui e também tem aqui. Então, vamos olhar. Vou pegar com os menores expoentes. Olha, o 2 aqui está elevado ao cubo. O 2 aqui está sozinho. Então, pega esse 2 aqui. Vezes o 3 aqui e o 3 aqui. Estão sozinhos. Então, o expoente dele é 1. Pega qualquer um, não tem problema. Vezes, aqui o 5 está sozinho, aqui o 5 está ao quadrado. Então, eu pego o 5 que está sozinho, né? Bom, fazendo a multiplicação, eu tenho 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5 é 30. Ou seja, o maior divisor comum de 120 e 150 é quem? É 30. Sempre desta maneira, pessoal. Para fazer o MDC, maior divisor comum entre 2 ou mais números. Maior divisor comum entre 2 ou mais números. Maior divisor comum entre 2 ou mais números. Agora, vocês têm aí uma atividadezinha para fazerem. Que atividade é essa, Lázaro? Que vocês vão mandar eu fazer agora? Já vi. Deixa eu apagar isso aqui para a gente se ligar nas coisas, né? Apagando aqui. Vamos lá.
A atividade que vocês vão fazer, ó. Vamos lá. Página, certo? Primeira página, primeira coisa da página que vocês vão fazer, certo? É na página 51. Na página 51, vocês vão responder. 51, ó. A questão que vocês vão responder. Vamos lá. 51, a página. Vocês vão responder as questões 11, 12, certo? 13 e 17. Certo? Página 51. Página 51. 11, 12, 13 e 17. Na página 52, vocês vão responder a questão, preste atenção. Vocês vão responder a questão, página 52. Na página 52, vocês vão responder a questão 22, 24 e 25. Na página 53, certo? Na página 53, aí na 53, vocês vão responder 53, questão página 53, vocês vão responder as questões 28, certo? Amanhã? Entrega 28. quanto? Cuidado aí. É na próxima aula só agora. 28, Certo. 33 e 34. 28, 33 e 34, certo? 53, 28, 33 e 34. Bom, então, vocês façam. Alguém bota aí no grupo, por favor. Então, essas são as atividades que vocês vão fazer. Vamos repetir. Ó. Página 51, questão 11, 12, 13 e 17. Página 52, 22, 24 e 25. Digita aí no chat que eu copio e boto lá no grupo. E na página 53, 28, 33 e 34. Ok? Certo. Então, olha, lembrando, repetindo, para ninguém perguntar de novo. 51 a página, questão 11, 12, 13 e 17. 52, 22, 24 e 25. 53, 28, 33 e 34. Certo? São 10 questões. Vamos botar, alguém vai botar aí no grupo. Pedro Henrique bota, né, Pedro? Pedro Henrique. Bom, você manda aí no chat aqui, no Zoom, aí eu copio e boto lá. Pois eu boto lá no coisa. Eu boto. Não se preocupe, não que eu vou botar lá. Então, pronto. Essa é a atividade que vocês vão fazer. Certo, pessoal? Outra coisa, viu? Tem uns alunos que estão mandando a resposta, somente a resposta. Viu, Juliane? Não é só a resposta, não. Como é que eu vou botar só aquela resposta final? Não faça isso. Responda a questão. Pergunta e resposta, e se tiver alguma coisa fazer. Se tiver algum cálculo, tem que botar o cálculo, né? Não? Tem que botar o que foi que você fez. Se eu mando fatorar o número, aí bota só a fatoração. Aí como é que você fez para chegar aquilo ali? Tem que botar, tem que mostrar o que foi que você fez. Senão, não presta para nada. Não vale de nada. Então, vamos prestar atenção nessas coisas, certo? Vamos se ligar e fazer as coisas corretinhas, direitinhos, certo? Prestem atenção. Olha a aula de novo, quem não fez, quem não assistiu, pode assistir a aula. E quem assistiu, se tiver alguma dúvida, assiste de novo, para ver como é que faz. Mande no grupo a aula. Valeu? Sempre eu mando, né? A aula, eu sempre posto a aula no grupo, né? Eu posto no YouTube e posto o link lá, o cara só assiste na hora que quiser, quando quiser. Então, valeu, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau. Jesus abençoe vocês. Tchau. Tchau.